A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estão na lição número 3, que traz por título A Grandeza da Criação. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas, da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, que traz por título A Grandeza da Criação. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque já está disponível em nosso canal. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta lição por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição descomplicada e a lição comentada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta aula. Fique à vontade. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim, você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento do mesmo. Aqui você pode perguntar: o que foi que Deus criou que mais chama a atenção do seu aluno? Olha, como foi que Deus criou os animais? Como foi que Deus criou a terra? Como foi que Deus criou o homem? São perguntas para iniciar a sua aula. E assim, você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Mas é muito importante você perguntar e não ficar respondendo: ah, pastor, minha turma é tímida, a gente pergunta e ninguém responde. É por isso que eu respondo. Talvez você já acostumou a sua turma, ele já sabe que eles não respondem e você responde. Então eles não vão correr o risco de responder errado. E fique tranquilo, porque a resposta dessas perguntas está na lição. No decorrer da lição, essas perguntas serão respondidas. Então, se ninguém participar, não dê resposta também não. Deixe a turma na curiosidade. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Eu tenho dito, vamos colocar os nossos adolescentes para estar lendo a palavra do Senhor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, que é a mensagem. Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Jó, capítulo 33, versículo 34. Não tem para onde fugir. Deus é criador dos céus, da terra e do ser humano. A vida está em Deus. É por isso que só Ele pode dar, só Ele pode tomar, porque a vida a Ele pertence. Se hoje nós estamos aqui vivos e você está bonito, forte, eita glória, é por causa de Deus. Ele que nos deu a vida. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu posto um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. E toda quinta-feira, em nosso Instagram, nós postamos videochamada e um despertador referente à revista dos adolescentes, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Já fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou hora de descobrir. Você já parou para pensar na grandeza do universo, dos mundos animal e vegetal e do corpo humano? Os detalhes são tão grandiosos que impressionam a qualquer observador.
até mesmo aos cientistas. A vida não surgiu de forma espontânea em processo, guiados de forma cega ao longo de milhares de anos. O universo não surgiu a partir de uma explosão em que o caos deu lugar ao mundo como vemos, perfeitamente organizado. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus. O Senhor criou todas as coisas. Veja só, quando nós começamos a observar a natureza, os animais, o homem, nós percebemos a grandeza da criação. E como essa grandeza, como essa ordem pode ter surgido através de um caos, através de uma explosão, através de uma evolução. Como é que pode ser isso? Já que é algo muito complexo, mas, no entanto, perfeito. Por que isso, pastor? Porque existe um Criador, porque existiu uma mente pensante, existiu um ser transcendental que nós não podemos compreender, mas nós podemos adorar a Ele, reverenciar a Ele. Por isso, creia, Deus é o Criador de todas as coisas. E vamos estudar nesta lição a grandeza desta criação. Eita glória! O alimento aqui é forte. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título o relato da criação. No item 1, a criação dos céus e da terra. Os céus e a terra são criações de Deus. O Senhor os criou a partir do nada, ou seja, não havia uma matéria inicial para Deus criar a partir dela. O mundo também não foi feito a partir de Deus, pois ele é eterno e a criação teve início. Apenas Deus é eterno. A criação foi feita a partir do nada. Ela veio à existência apenas pelo poder de Deus. No primeiro ou quarto dia de criação, Deus preparou todo habitat para receber os animais e homens. No primeiro dia, criou os céus, a terra e a luz. No segundo dia, fez divisão entre a água e águas de cima e águas de baixo. No terceiro, ajuntou as águas no lugar e apareceu uma terra seca. A terra foi ordenada que produzisse vegetais, plantas com sementes e árvores frutíferas. No quarto dia, foram criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Veja só, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, eu tenho dito, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, porque Deus inspirou a sua escrita. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação. E, no entanto, a Bíblia revela como foi que Deus criou os céus, a terra, o mar, o oceano, os luminares, o ser humano, os animais. Como foi que Deus criou? É necessário entender que Deus criou tudo aquilo que existe a partir do nada. Veja só, Deus não pegou a matéria existente e transformou em outra coisa. Não é isso. Deus criou os céus e a terra do nada. Nada existia e Deus formou, Deus criou através do seu poder, através da sua soberania. Então, Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Não existia nenhuma molécula, não existia nenhum ser vivo, nada existia. Apenas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque eles são eternos. E veja que até mesmo os anjos não são eternos. Os anjos foram eternizados por Deus, mas eles não são eternos porque eles tiveram uma origem. Foi Deus quem criou os anjos. E tudo indica que essa criação dos anjos aconteceu antes da criação dos céus e da terra, ok? Já com relação à criação do homem e da mulher, Deus pegou a matéria já existente, no caso, o pó da terra. Deu para você entender? Deus criou os céus e a terra do nada. Nada existia, mas Deus, através do seu poder, através da sua palavra, gerou vida, céus, terra, oceano. Eita glória! Você adora um Deus que tem todo o poder? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Deus criou o mundo animal. Tendo criado o habitat perfeito, o Senhor, no quinto dia, criou toda a diversidade de espécies de seres vivos, aquáticos e de aves no quinto dia. Em seguida,
toda a diversidade de espécies de animais selvagens e domésticos que se arrastam sobre a terra no sexto dia. Quando Deus ordenou que fosse criado todos os tipos de seres vivos, do mar e da terra, milhares e milhares de criaturas surgiram em um número impossível de ser catalogado. E como tudo isso veio a existir por meio da palavra de Deus, a voz de Deus é poderosa e dá vida. Para você entender, Deus criou tudo perfeitamente. Deus preparou a terra, organizou a terra, para que os animais e o ser humano pudessem sobreviver com aquilo que a terra produzisse. Isso é algo sensacional. E veja que toda essa criação de Deus foi através da sua palavra, porque a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus gera vida a partir do nada. Logo, Deus ordenou, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja, e assim aconteceu. Por quê, pastor? Porque ele tem poder, ele é soberano. E nós só temos esse conhecimento dessa grandeza, desse poder, porque o próprio Deus quis se revelar a nós, quis estar conosco. Então entenda, tudo foi criado através da palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e assim houve luz. Deus disse que haja luminares para o dia, para a noite, e assim aconteceu. Através da palavra dele, gerou vida, e através dessa vida, nós temos hoje o nosso planeta Terra, os animais, as plantas. Eu sei. Tem muitas pessoas destruindo aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus gerou. Mas, no entanto, você não, né? Você cuida, você zela, aperta o juízo dos seus adolescentes. Eles não podem destruir a natureza, viu? Aperta o juízo. Por quê, pastor? Foi criado por Deus. Agora, nós podemos desfrutar da natureza, mas destruir a natureza, jamais. Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. E assim você vai ter acesso a vários materiais. Duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, explicações, resumos, cartazes, atividades online, atividades em PDF, cruzadinha, caça-palavra, charadas bíblicas, um plano de aula. Nós enviamos todos esses materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a criação é maravilhosa. No item 1, a grandeza da fauna. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais. A palavra também pode ser utilizada para destacar os seres de determinada região. No Brasil, no dia 22 de setembro, é comemorado o Dia da Fauna, pois nosso país tem grande parte da biodiversidade da fauna e flora do planeta. São mais de 100 mil espécies só em terras brasileiras. Por isso, segundo os institutos especializados, são cerca de 15 milhões de diferentes insetos
e mais de 3.000 espécies de peixes. Isto é, somente em água doce, a natureza testemunha o poder do Criador. Veja só, quando você começa a estudar a fauna, porque a fauna são os animais, você percebe a organização de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua formação. E toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa força, toda essa organização da fauna, essa biodiversidade, essa organização, e cada um segundo a sua espécie, revela também a grandeza e o poder do Criador. Porque Deus que criou todos os animais, presta atenção, todos os animais foram criados por Deus. Deus criou tudo. E muitos desses animais, para a glória de Deus, está no Brasil. Nós temos uma grande gama de biodiversidade. Claro que o ser humano, claro que os brasileiros estão destruindo. Mas, no entanto, isso não tira a grandeza e o poder de Deus. Isso não tira a soberania de Deus, porque Deus é criador de todos os animais. E veja que cada animal é segundo a sua espécie, porque assim Deus fez. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a palavra flora indica a diversidade de plantas de um determinado ecossistema. A ordem de Deus em Gênesis 1:11 foi que a terra produzisse todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. Estima-se que no Brasil esteja de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. São cerca de 46.000 espécies de vegetais divididas em várias categorias. Estas plantas e os produtos derivados são utilizados para alimentação, medicina, vestuário, construção civil, móveis, fabricação de papel, produção de perfumes e etc. Sem essa diversidade da fauna, aqui eu acho que seria flora, a vida humana seria impossível. Veja só, irmãos, Deus ele pensou em tudo. Diga para seus adolescentes que Deus pensou em tudo. Deus criou toda a vegetação, Deus criou todas as plantas. E veja que plantas essas que servem para alimentação, que servem como remédios. Veja a importância que tem aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo que Deus criou tem uma finalidade. Tem uma intenção. Agora, nós que somos seres humanos, às vezes, pegamos aquilo que foi criado por Deus, projetado por Deus para ser uma bênção, para servir para a nossa alimentação, servir para melhorar a nossa saúde, e acaba fazendo aquilo que não deve. Acaba utilizando da forma errada, errando assim o alvo, cometendo pecado. Mas aquilo que Deus criou é sensacional. Agora, nós, enquanto seres humanos, precisamos reconhecer e valorizar e utilizar. Se foi criado por Deus, nós podemos utilizar, mas para o bem, para a edificação, para o crescimento, para a nossa sobrevivência, e não para destruir o nosso corpo. Entendeu, professor? Chame a atenção dos seus adolescentes. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão do EBD. Se você quiser aprender mais acerca da Escola Bíblica Dominical, recomendo estudar conosco. Eita glória! Deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão do EBD. Vem estudar conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Grandeza e mistérios do corpo humano. No item 1, uma máquina extraordinária. Você sabe do que o corpo é formado? 80 órgãos do corpo humano, 206 ossos, 5 litros de água e 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células compostas por um mesmo DNA. Observe agora mesmo o pulsar do coração e sua respiração. Note o ar entrando e saindo dos pulmões. O ser humano costuma ter de 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos por dia.
e cerca de 23 mil respirações em 24 horas. Deus formou Adão do pó da terra. Não havia nele vida. Depois soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. O que havia naquele sopro divino? Havia vida. A vida que só Deus pode dar. O salmista tinha certeza de que o homem foi criado por Deus e que o Senhor o via quando era formado de modo misterioso no ventre de sua mãe. Veja só, já falamos um pouco acerca da criação, acerca dos animais e também da vegetação. Aqui agora é momento de estudar um pouco a máquina humana. Não sei se você gostou, mas muitos chamam a máquina humana, mas eu prefiro chamar o corpo humano. Toda a sua diversidade, toda a sua estrutura, são 206 ossos, são 80 órgãos, milhões, trilhões de células. Imagine a complexidade humana. E tudo isso porque foi feito do pó da terra. O homem foi criado de matéria pré-existente. Na verdade, um boneco foi criado do pó da terra. É por isso que em nosso corpo tem ferro, tem vários minerais existentes no pó da terra. Isso mesmo, já é uma grande comprovação. A Bíblia diz que o ser humano foi criado a partir do pó da terra. E o nosso corpo tem vários materiais que são encontrados na natureza. Tem ferro, eita glória. Há quem diga que se tirasse o ferro do nosso corpo, daria para fazer alguns pregos. Não muito, mas daria para fazer alguns pregos. Tudo isso, irmãos, é comprovação que nós somos criados por Deus. Mas veja, Deus criou o boneco do pó da terra. Mas, no entanto, o boneco, o ser humano, não tinha vida. Faltava vida do homem, faltavam as células, faltava o sangue. E veja que Deus formou o boneco, mas não tinha vida nenhuma. Faltava a vida. E isso Deus fez quando soprou no seu nariz. Quando Deus sopra no nariz de Adão, Adão torna-se alma vivente. Então, o que Deus soprou em Adão foi alma, foi espírito. E a partir daquele momento, ele se tornou uma alma vivente. Passou a falar, se comunicar, decidir, escolher, dominar, porque Deus colocou no homem a vida. E esta vida só Deus tem. E essa vida só Deus pode ter. E essa vida só Deus dá. Deu para você entender a importância do corpo humano? E tudo isso foi projetado por Deus. Deus projetou o homem com tudo que ele tem. E Deus projetou a mulher com tudo que ela tem também. E nesta união do homem com a mulher é que vai estar sendo gerado a nova vida. Tudo isso segundo a vontade do Senhor. É projeto de Deus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: a grande complexidade do corpo humano. Um conhecido biólogo molecular chamou de complexo irredutível o sistema que, se for retirado qualquer uma de suas partes, o funcionamento básico torna-se impossível. Um exemplo disso é o olho humano. Se qualquer parte fundamental do olho não funcionar adequadamente, é impossível ter a visão. O olho humano é muito complexo. Ele é formado quando a criança está por volta de 5 meses de gestação. Cerca de 1 milhão de terminações nervosas ópticas estende-se do cérebro para encontrar e alcançar outro 1 milhão de terminações nervosas ópticas que estendem do olho, e todos se combinam perfeitamente. Um processo evolutivo guiado pelo nada poderia levar ao surgimento do olho humano? Não mesmo. Deus criou cada detalhe do ser humano. Veja só, quando você começa a observar a organização, o funcionamento do nosso corpo, nós percebemos organização, nós percebemos força, poder e um grande mistério desse funcionamento. Como é que tudo funciona perfeitamente? E quando algo não está perfeito, não vai funcionar. E isso é algo extraordinário. Comprova mais ainda a soberania e o poder de Deus. Aqui foi destacada a questão dos olhos.
toda a organização, toda a sua estrutura tem que estar perfeita. Mas, no entanto, se acontecer alguma situação adversa, não vai funcionar, não vai conseguir enxergar. Então imagine, toda essa complexidade, toda essa organização pode ter surgido do nada. Como é que vai surgir algo do nada tão perfeito, tão organizado, tão bonito, se não for o Criador que fez, pelo amor de Deus? Por isso, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador dos animais. Deus é o Criador da vegetação. E Deus é o Criador do ser humano. Não tem para onde negar. Ele criou e eu dou glória a Ele. Você também pode dar aí? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: A vida não surgiu por acaso. O que dizer diante da grandeza do corpo humano? Pensar que somos frutos do acaso e da sorte é rejeitar o princípio de que toda a criação é obra de uma mente inteligente. Esse ser superior, que tudo criou, é o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, entendam o seguinte: com toda a complexidade, com toda a comprovação e aquilo que está escrito na Bíblia, é muito mais fácil crer, acreditar que existe uma mente inteligente que criou os céus, a terra, os animais, a vegetação, o ser humano, do que pensar que foi um acaso, que foi uma evolução. Não tem como tudo ter sido criado por um acaso. Não foi, foi o próprio Deus. Deus, ele criou tudo e bem organizado. Até isso demonstra o seu poder e a sua organização. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O nosso Deus tudo sabe, tudo pode e está em todos os lugares. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tudo que foi criado foi feito por Ele, porque é nele que há plenitude, porque é nele que há força, domínio, soberania. Só Deus tem poder para criar do nada. Presta atenção aqui agora. O homem, ele pode modificar a matéria. O homem pode criar algo a partir de uma matéria já pré-existente, mas nosso Deus não. Nosso Deus, ele cria aquilo que ele quer do nada. Nada tinha, nada existia, mas Deus assim o criou, porque ele é soberano. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: tudo foi criado por Deus, os céus e a terra, o sol, a lua, as estrelas, todos os animais, grandes e pequenos, as incontáveis plantas, o reino vegetal e os seres humanos. Tudo foi criado de uma forma poderosa. A criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos louve ao Senhor. Aleluia! Salmos de número 150, versículo de número 6. Irmãos, cabe a nós reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e a soberania dele. Cabe a nós. Agora entenda, viu? Se você não crê, ele continua sendo Deus. Eu não acredito que foi criado por Deus. Ele continua sendo Deus e continua sendo o Criador. Agora, eu que dependo de Deus, eu que dependo dele, sou eu que preciso crer nele. Deus, ele não precisa da nossa aprovação ou do nosso reconhecimento. Quem precisa disso sou eu. Eu que preciso aceitar a ele, reconhecer ele como Senhor e Salvador da minha vida. Assim eu serei abençoado. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já quero agradecer a você. Você que é inscrito, você que é membro, você que está conosco. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Só estamos apenas começando o nosso terceiro trimestre, mas que Deus te abençoe. E lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal para esta aula. Vai assistir a dinâmica e aplica a dinâmica com seus alunos. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo.
Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.